o meu coração tem sido inflamado. Eu creio que Deus quer que eu ore muito, porque o Senhor, Ele não me dá sossego quanto à oração. Última vez que eu preguei, foi sobre Gideão, quem lembra? E durante todo esse tempo, o Senhor inflama o meu coração quanto à necessidade de orar. Nós sabemos que temos mesmo a necessidade. A gente vê que os dias são maus, a gente vê que Jesus está às portas, a gente vê a situação da igreja, do Senhor nos dias de hoje, a necessidade realmente de orarmos ao Senhor. E dentro da leitura anual que temos feito, nós andamos aí pelos livros de Neemias, Ageu, Ezequiel, e vamos andando, e o Senhor, Ele sempre fala muito ao meu coração com o livro de Neemias, com a história, com aquilo que no livro de Neemias a gente pode aprender e a gente não pode esquecer para a nossa vida. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria os resultados de uma igreja que ora. E nós vamos, irmãos, nos tornar essa igreja. Nós vamos nos tornar essa igreja. Eu creio nisso. Porque eu pedi ao Senhor que me use para ser uma influência, não só de boca, mas alguém que realmente ora e ora. Porque nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor. Nós precisamos de oração para tudo, nas mínimas coisas, falar com o Senhor. E nós vamos começar, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei quantos domingos que vai durar, mas nós vamos passar um período falando sobre oração, estudando aqui, vendo o que o Senhor quer falar conosco no livro de Neemias. E eu trouxe um vídeo, eu não sei se os irmãos lembram, os mais antigos vão lembrar. Eu preguei aqui uma vez sobre transformar sentimentos em oração. Eu não sei quem lembra disso aqui, mas eu faço dessa mensagem algo que eu trouxe para a minha vida. Transformar sentimento em oração. Você está preocupado, você vai orar. Você está com raiva, você vai orar. Você está triste, você vai orar. Você está decepcionado, você vai orar. Pegar os sentimentos, aquilo que você está sentindo num determinado momento que poderia te paralisar, você levar isso e colocar diante do Senhor. É o que a Paulinha falou, é uma verdade. Se cumpre na nossa vida, e a gente pode dizer para o Senhor, se cumpre na nossa vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se cumpre na nossa vida. Quantos aqui experimentam isso? Glória a Deus, isso é uma verdade. Nós temos o Senhor, e às vezes eu fico pensando em determinadas situações, eu falo, se eu não estivesse o Senhor, eu teria sucumbido. E eu não sei mais o que vem por aí. Se o Senhor nos leva para orar, e fala de orar, e fala de orar, e fala de orar, por circunstâncias que nós vamos enfrentar, o dia mau está às portas todo dia. Situações estão acontecendo conosco todos os dias. A gente vê um esfriamento. Irmãos, eu estava falando aqui com o povo na terça-feira. Na lição, estudamos o livro de Romanos, estamos falando sobre os dons espirituais. Irmãos, na minha época, vigília de oração era até as 5 da manhã. Sabia? A minha mãe, nós pegávamos o primeiro ônibus para o nosso bairro, porque minha mãe não tinha carro. Nós íamos para a igreja e aí a gente ficava em vigília, e às 5 da manhã era o horário dos ônibus começarem a sair do centro para o bairro, e era a noite toda orando, baterias de oração. Ali tinha um determinado motivo, e aquele motivo orava uma bateria de oração. Daqui a pouco cantava, orava de novo, e cantava e dava uma palavra e orava de novo, e a presença de Deus, o poder de Deus se manifestava. E nós estávamos conversando sobre cadê os dons espirituais? Cadê a profecia no meio da igreja? Cadê a interpretação das línguas, as línguas, o dom de cura, os sinais? E irmãos, como igreja, a gente está assim, satisfeito com o que Deus já deu. Somos salvos, estamos aguardando a volta do Senhor. Por causa da igreja, do esfriamento da igreja, da acomodação da igreja, da conformidade da igreja, o pecado se proliferou.
Hoje a situação está como está e nós vamos ser afetados pela situação. Pelas de hoje, pelas de amanhã, pelas situações que estão por vir, por causa disso, da consequência de nós nos acomodarmos em relação à oração. A oração individual, a oração lá no quarto, de porta fechada, a oração de entender que essa comunhão com Deus, ela se estende onde nós estivermos. Onde nós estivermos, orar para tudo, orar para uma visita que eu vou fazer, orar pelo trabalho que eu vou desenvolver, orar pelo concerto que eu vou fazer ali, pela pessoa que vai chegar perto de mim naquele dia, como que eu posso ser útil, o que eu posso fazer? Orar, irmãos, orar. E hoje eu estava compartilhando com o pastor esse inflamar de Deus no meu coração, vendo o Senhor me sacudir para orar e para ser instrumento de Deus para levar a igreja a esse tempo, né, de orarmos. A gente pensa aqui, nossa, meus neurônios estão apagando, eu falo muito, eu não guardo isso, eu não guardo aquilo, a minha mente está assim, a minha mente está assado. Quando você descobre que quando você ora, por isso que a Bíblia diz, tu quer inteligência, peça a Deus. O que é pedir a Deus? Orar. Você quer entendimento? Peça a Deus. O que é pedir a Deus? Você quer conhecimento, você quer inteligência, você quer sabedoria, você quer dons. Faz o quê? Pede a Deus que Deus dá, que é o Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Peça a Deus. Tudo nos leva a orar, a buscar o Senhor, a falar com o nosso Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas assim, não dá para ficar sem falar com o Senhor. Não dá. A gente tem que sentir isso. A gente tem que viver esse sentimento, essa ligação, essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Não se conformar. Então, se você está conformado, vá para o joelho, vá orar e vai lá colocar sua vida diante do Senhor. Senhor, acende no meu coração. Aí, se você não vai pela sua fé, pela sua vida espiritual, vai pela sua inteligência, por aquilo que você sabe que é bom para o seu cérebro, para o seu corpo, para a sua vida física. Deus é tremendo, irmãos. E aí nós vamos abrir a Bíblia aí, os meninos fiquem ligados aí, Neemias capítulo 1, depois os irmãos fiquem com a Bíblia. Hoje nós vamos ser rápidos, porque depois nós vamos continuar falando sobre tudo aquilo que Deus for trazendo para nos inflamar. Nós vamos começar, irmãos, o relógio de oração. No último dia que eu preguei sobre Gideão, foi montado um relógio de oração. Irmãos me deram o nome e horário de orar. Eu nem vou perguntar se os irmãos estão orando hoje, agora, aqui não vou constranger ninguém, mas pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Se você está lá nesse seu horário orando, ou se ontem nós fomos, Deus nos levou. Eu e a Fátima fomos no Congresso das Mulheres Batistas Nacionais no Rio de Janeiro. Não demos o nome, não guardei vaga no ônibus, não fiz inscrição, mas Deus pegou a gente assim e nos levou lá. E sabe qual foi o tema? Constância. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser firmes e constantes, não negligentes na obra do Senhor. E o Senhor nos chama mesmo, irmão. O Senhor nos chama. É o momento do Senhor chamar a igreja, convocar a igreja. Nós vamos ler Neemias capítulo 1 até o versículo 11. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que chique, também ganhei. Ganhei limão. Disseram-me os restantes que não foram
Ele fez uma pergunta, depois a gente vai esmiuçar isso. Estou gaguejando aqui, mas nós vamos conseguir. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Põe a mão no seu coração aí. Repita comigo: Senhor meu Deus, o meu coração está diante de ti. Eu declaro que ele será a boa terra, que vai receber a tua semente. Eu declaro a ação poderosa do Espírito Santo, me motivando, me movendo, me levando, me conduzindo a ter uma vida de intimidade com o Senhor, através da oração. Fala o meu coração, mostra onde tenho falhado. Eu me arrependo e eu quero, eu preciso, desejo agradar ao Senhor com a minha vida, em obediência à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, amém. Irmãos, nós vemos aqui o contexto. Os meninos, eu vou falar aqui, depois vocês podem ir lá para 2 Reis, capítulo 24, para deixar aqui para a gente mostrar para os irmãos o contexto desse texto, desse primeiro capítulo aqui de Neemias que eu li agora. Irmãos, nós sabemos que Deus prometeu, Deus fez promessa com o povo de Israel quando saiu do Egito, que os levaria para uma terra que mana leite e mel, que cuidaria do seu povo. Israel, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus abençoava, que Deus guardava, o povo que Deus... Nós sabemos da história. Nós sabemos também que esse povo foi um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que... Quando clamava, Deus ia lá, mostrava a sua glória, a sua presença, a sua misericórdia, seu amor, e mandava ali alguém para falar com o povo, para abençoar o povo, para interceder pelo povo, e fazia milagres e milagres no meio do seu povo. E nós vemos o Senhor falando, olha, desde Deuteronômio a gente vê, como vimos aqui agora, Neemias declarando, se lembrando aqui, ó, que Deus disse: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes,
ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ali, Neemias está fazendo o Senhor lembrar de quê? De tudo que Deus falou desde sempre em relação ao povo de Israel. Tem uma canção que fala que quem tem promessa de Deus não morre. E morre. Se não obedecer ao Senhor, se não cumprir, se não andar segundo os estatutos, a obediência à palavra do Senhor, não vai entrar na terra prometida. Nós vimos que aquele povo que Deus fez as promessas, eles morreram no deserto. E um outro povo, os filhos, foram nascendo ali naquele tempo de deserto. E uma nova nação se levanta. Aqueles que receberam a promessa, só Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Então a gente precisa, muitas vezes nós vivemos a nossa vida assim, tem profecia, Deus falou, Deus prometeu, no ventre da minha mãe Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou que faria de mim isso, faria de mim aquilo, mas o fato é que Deus sempre nos faz lembrar através da sua palavra, olha, se obedece, tem bênção, se não obedece, tem castigo, tem disciplina, tem punição, estás à mercê do inimigo. E o que acontece nesse contexto? O povo, pela sua desobediência, pela sua idolatria, por adorar outros deuses, por se contaminar com as mulheres de outros povos, por se perverterem e não obedecer às orientações do Senhor, Deus levanta povos, outros povos, outras nações, para disciplinar o povo, fazendo o quê? Perseguindo, matando, levando cativo. E aonde que o povo é levado para o cativeiro? Vem o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ataca Jerusalém, mata e leva o povo cativo, e ali o povo fica por 70 anos vivendo uma vida de cativeiro. E num determinado momento da história, aí eu quero que vocês coloquem esse versículo de 2 Reis, capítulo 24, para os irmãos irem se sintonizando naquilo que eu estou falando. Versículos 14, 15 e 16. 14 e 16. Olha, e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, a estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. Irmãos, ficou em Jerusalém os pobres da terra. O rei da Babilônia matou pessoas e outras levou cativo. E levou quem? Os que tinham habilidade, os sacerdotes, as pessoas que tinham importância. E aí nós vemos lá Daniel, no seu tempo, nós vemos o próprio Neemias, que nós vamos falar aqui. Então ali em Jerusalém, naquele ataque da Babilônia, ficaram ali quem? Os pobres. Os pobres. Sabe o que isso quis dizer? Fica aí para morrer. Eu não preciso nem perder tempo de levar vocês. Fica aí para morrer. Porque quem podia fazer alguma coisa por vocês, a gente já está levando. Então fica aí, vai morrer mesmo, vai, né? Os velhos, os pobres, e ficaram ali. Então nós vemos, o povo ficou nessa condição, foi 70 anos de exílio, até que Deus levanta um homem, Ciro, no seu tempo, depois desse período. E Ciro, o rei Ciro, que não era judeu, mas foi profecias que lá em Isaías a gente vê Deus levantando um homem que não era do povo, rei persa naquela época, para pegar de novo, começou ali a deportação de alguns judeus de volta, como foi profetizado nos livros dos profetas Jeremias e Isaías. E aí depois desse tempo, através do rei Ciro, começa essa deportação de novo para a Jerusalém.
E essa primeira leva, a gente vê lá, a segunda leva no livro de Esdras, que a gente não vai entrar nesse mérito agora, a gente vê ali a reconstrução do templo. E Esdras também tem muita coisa para a gente tirar. Mas eu escolhi aqui dentro daquilo que a gente vê, que tem muita bagagem para a gente aprender nesse tempo. Por quê? Nós vamos orar e vai ficar tudo bem? Nós vamos orar. Deus vai fazer grandes coisas, mas a gente vai aprender. O livro de Neemias nos ensina sobre batalha espiritual, sobre guerra, sobre postura diante da oração e do trabalho. Por isso que a gente vai se ater aqui no livro de Jeremias. Então o povo volta, e aqui esse momento que eu li aqui, capítulo 1, já é Neemias falando o quê? Neemias disse que estava lá no mês de Quisleu, na cidade de Suzã, e veio um dos irmãos dele, veio visitá-lo, né? Chegou, foram conversar. Neemias vai e pergunta: como é que está a situação do povo? Que povo? O povo que ficou e já os que voltaram do exílio babilônico. Como é que está lá a situação do povo? É onde que Anani responde: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. No versículo 3, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A notícia foi essa. Nesse momento aqui, onde estava Neemias? Neemias foi trabalhar no palácio. Nessa ida do povo para o exílio, Neemias foi para o palácio. Ele era o cara que convivia com o rei o tempo todo. Ele era o cara que experimentava o vinho, ele experimentava a bebida, a comida, tudo que o rei fosse comer, tinha que passar por Neemias, porque se Neemias não morresse envenenado, o rei sabia que aquela comida era boa para ele comer. Olha só. E eu estava pensando sobre isso hoje, conversando com o pastor, que pensa bem, o cara estava ali, se tinha algo envenenado para dar ao rei, ele que ia morrer, porque ele era o primeiro a experimentar. Depois, ao longo da história, nós vamos falar isso mais para frente, mas a gente vê que Neemias, ele conquistou ali uma amizade pelo rei, um carinho pelo rei, um respeito pelo rei. Ele não estava ali simplesmente para servir, ia lá, comia, provava e aqui toma. Porque a gente vai ver isso na frente, andando pelo 2º capítulo, nós vamos ver isso. E ele estava ali, numa boa, servindo no palácio, comia do bom e do melhor, era ali amigaço do rei, estava ali com roupas maravilhosas, conforto, olha onde que ele vivia, onde que ele estava. Mas o que Neemias faz? Neemias se importou, Neemias se preocupou com como está o povo, como está meu povo. Eu estou aqui, eu não voltei, eu estou aqui é onde eu estou servindo, mas como está meu povo? Como está lá? Os muros foram queimados, estão todos, estão lá, as portas queimadas a fogo, o povo passando miséria, a situação é de desprezo, e aquilo ali, o coração de Neemias foi tocado por essa notícia. E aí o Senhor começa a falar ao meu coração sobre nós. Sobre nós. Irmãos, nós vivemos uma nação de miséria espiritual enorme. A gente fica sabendo de situações que estão ocorrendo dentro da nossa cidade, mas não está acontecendo na nossa casa. Tá bom, vamos ver onde vai dar. A gente sabe, a gente toma conhecimento através da internet. Hoje a gente tem conhecimento de acontecimentos a nível de mundo. E eu só quero me ater ainda à nossa cidade e à nossa nação. A gente vive a nossa vida. É o meu dia, é o que eu vou fazer no meu dia, é o que tem para hoje. O que o outro relata, o que o outro conta, será que tem me afetado? Tem afetado a igreja do Senhor? A miséria das pessoas, não só a miséria, a falta de dinheiro, mas a miséria espiritual. Tem afetado a ponto, a gente está se preocupando em perguntar, às vezes nem perguntar, porque eu não me comprometo. Então a gente precisa, eu fiquei aqui lendo isso aqui, eu falei, meu Deus,
Olha só como que a palavra de Deus, ela nos exorta. Eu, tendo ouvido essas palavras, eu assentei-me e chorei. Que dia, irmãos? Que dia. Chorar porque eu estou triste. Chorar pelo que eu quero e não tenho. Chorar pela decepção que eu estou sentindo. Chorar por aquilo que diz respeito a mim. É fácil, porque eu também choro. É fácil. Aí a gente tem lágrima mesmo. Isso é muito normal, comum de acontecer. Mas chorar, como foi aqui, Neemias, lamentar por alguns dias, jejuar, orar, clamar ao Deus dos céus por causa de uma pergunta que ele fez e por causa da notícia que ele teve, e o coração dele foi sensibilizado. E nós vamos começar a orar e colocar diante de Deus assim: Senhor, que eu me importe, dá-me um coração, sabe aquele cântico? Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, me dá um coração igual ao teu, me dá um coração igual ao teu, um coração que se importa. Irmãos, o Senhor, eu tenho pregado aqui, falado, nos planos de Deus nós somos os incluídos. O tempo todo que Deus quer, a palavra de Deus diz: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. O tempo todo o Espírito Santo, Jesus, ele foi e falou: mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o Consolador. É o Consolador falando, é o Consolador exortando, é o Consolador nos advertindo do pecado, mostrando as nossas falhas, os nossos erros. O Senhor fala conosco o tempo todo. Irmãos, eu estou falando com vocês aqui. Vocês podem, quarta-feira, já ter esquecido tudo, ou ter achado o culto muito bom, ou muito ruim. Mas o Espírito Santo acompanha a igreja. O Espírito Santo acompanha a igreja. E se o Senhor, ele fala comigo, o Senhor, ele fala contigo. Porque o mesmo Espírito opera tudo em todos. Dele é o querer e dele é o efetuar. E o Espírito Santo fala comigo e o Espírito Santo fala contigo. Nós vamos ser sensíveis à voz de Deus ou não. Se você não conseguiu orar hoje, se você não se sente assim, poxa, é mesmo, caramba, eu vi um irmão aqui terça-feira orando por um outro irmão, e quando ele foi orar, ele começou a chorar, quando mencionou o nome do outro irmão, começou a chorar. Viu o resultado? Já viu o resultado? Já viu o resultado? O irmão já viu o resultado? Creio que sim, já tem algum resultado. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Algum resultado já tem. Então, que nós possamos colocar nossa vida diante de Deus nessa noite. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ontem nós estávamos num evento que, quando chamou lá para orar por pessoas, a Fátima saiu de perto de mim e falou assim: eu vou me colocar lá na frente para orar por fulano. Não é mãe, não é parente, não é nada da pessoa, mas se compadeceu com alguém, saiu de perto de mim e falou assim: eu vou lá na frente, eu vou representar, eu vou colocar essa pessoa diante do Senhor. O Senhor, ele nos leva a isso, ele nos motiva a isso, irmãos. Não podemos nos conformar. A dor do outro, a dificuldade do outro, a necessidade do outro, se no mínimo que nós podemos fazer é orar. A gente não ora por Israel como deveríamos orar. A gente fica sabendo das notícias, a gente ouve sobre a guerra, a gente fica sabendo de coisas horríveis nos jornais. E o que a gente faz com isso? Só está na esfera do conhecimento, mas nós somos a igreja. Irmãos, olha o que foi falado aqui. Eu vou trazer um outro vídeo. Cada semana eu vou trazer algo. E um dos que eu vou trazer para vocês verem, que eu não vou saber explicar tudo, fala do poder da oração intercessória. Uma pessoa em coma não tem a menor condição, está apagada, não sabe nada, ela está em coma, ela não ouve, está lá apagada. Mas o efeito comprovado pela ciência, aquela pessoa que está em coma, mas que tem gente orando por ela, é um negócio extraordinário. Aí eu falei: meu Deus, o Senhor quer que a gente interceda.
O Senhor quer que a gente tire o olho do nosso umbigo, da nossa necessidade, do que a gente quer. Irmãos, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. Enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, porque Deus mandou, Deus deu tudo o dobro do que ele perdeu. Aquilo que você precisa, e não fala nada diante do Senhor. Eu costumo orar com você: ó Senhor, nós estamos aqui no culto de oração, não estamos pedindo carro zero, não estamos pedindo nada material, não estamos pedindo dinheiro, bem nenhum material. Nós estamos pedindo vidas salvas. Vidas salvas, vidas transformadas pelo poder do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve, e que se sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende nos pedidos que lhe fazemos. Irmão, nós vamos colher momentos tremendos de oração que nós vivemos aqui. Olha, para vocês saberem, eu me lembrei disso agora, eu não ia falar. Quando nós chegamos aqui em Paraíba do Sul, nessa cidade, nós entramos nesse terreno aqui, com cerca de arame farpado. Entrou a Célia, entrou a Fátima, entrou eu e o pastor, e o Elim falou que entrou também. Irmãos, nós entramos aqui nesse lugar e declaramos: Senhor, dá-nos esse lugar. Senhor, dá-nos esse lugar, Senhor, que aqui seja uma igreja, que nós possamos entrar aqui. Oramos ao Senhor, não me lembro o que foi falado, mas nós profetizamos nesse lugar. Quando foi agora que Deus nos colocou aqui, irmãos, milagrosamente, a nossa igreja sendo demolida, o Senhor nos fez lembrar que um dia nós oramos. Irmãos, 20 anos se passaram. Aquilo que você ora, que você desiste, que você esquece, que você está pensando. Teve um pastor, aquele de Itaipava, que veio aqui e falou assim: fica na nuvem. Fica na nuvem. Lembra aquele pastor de Itaipava? Pastor Anselmo que teve aqui? Fica na nuvem, fica na nuvem. Uma hora Deus vem e fala: ó, aqui, ó, eu não esqueci não. Eu lembro daquele clamor, eu lembro daquele choro, eu lembro daquelas metas de oração, eu lembro das vigílias, eu lembro das madrugadas, eu lembro das lágrimas que você derramou. Eu lembro, eu não esqueço. Irmãos, não desistem de orar. Oração em jejum. Eu estava lembrando uma época que os mais antigos aqui vão lembrar. Eu fiquei 2 anos sem comer açúcar nenhum e sem tomar refrigerante. Eu comecei um jejum parcial pela vida do Rafael, e eu orava e eu não dei a Deus tempo para terminar aquele jejum. Mas quando eu estava com muita vontade de comer doce, com muita vontade de tomar um refrigerante gelado, que eu pensava assim: ah, Senhor, eu vou entregar, né? Afinal já tem tantos meses. O Espírito Santo falava comigo assim: o que você quer receber e o que você quer comer, qual é mais importante? O que é melhor? O bolo e o refrigerante que você vai comer, ou o seu filho na minha presença? Irmãos, o que vocês têm motivo para jejuar? O que vocês têm motivo para orar, irmãos? Ou não tem? Se não tem seu, pensa no outro, no vizinho, no parente, nos pais, na cidade, na nação. Irmãos, nós temos motivos para orar ao Senhor. Quanto tempo que eu não jejuo? Comecei a jejuar de novo essa semana. Quanto tempo que eu não jejuo? Quanto tempo que eu não jejuo? Parei de jejuar. Eu estou desse jeito. Parei de jejuar. E o Senhor me despertando: é jejum, é jejum, é jejum. Jejum é poder, é jejum, jejum. Os discípulos de João foram confrontar Jesus em relação aos seus discípulos, porque não jejuavam. E Jesus, ele falou assim: ó, o noivo está aqui, não tem necessidade de jejuar, mas vai haver um tempo que o noivo vai ser retirado e vai haver necessidade, aí eles vão jejuar. O Senhor está falando: já é necessário, já foi e é orar e jejuar. E você pode jejuar de alimento, você pode jejuar. Quanto que você está viciado na rede social? Quanto que você está viciado? Eu escutei pastora Thalita Pereira. Quem conhece pastora Thalita Pereira da internet? Pastora Thalita Pereira, escritora de livros. Uma mulher aí faz um sucesso, da Igreja do Amor. Ela falou assim: eu parei de ler. Como é que alguém que é escritor para de ler? De repente eu vi que eu não estava lendo, estava tendo tempo para ler, e eu parei para olhar e vi o tempo
tempo que eu estou seguindo pessoas em redes sociais, o tempo que eu estou disponibilizando para ver a vida dos outros no Instagram, eu poderia estar lendo, não vou falar desativar não, mas eu vou simplesmente parar de tomar conhecimento, para voltar a ler alguém que é escritora, que escreve livros, uma pastora, que Deus tem usado poderosamente, confessou isso. Quando eu pego meu WhatsApp, quando eu pego o YouTube, lá uns negocinhos que eu gosto de ver, quando eu vejo passou meia hora, quando eu vejo passou uma hora com você, assim, irmão? Vai me dizer que não é? Claro que é, passou um tempão, e o Senhor tem nos sacudido, olha, o tempo que você está vendo isso aí, vai orar. Outra coisa importante, a gente às vezes acontece comigo, você pensa assim, eu quero orar 1 hora, aí você não tem tempo de orar 1 hora, você não ora nem 15 minutos, porque você quer fazer o muito e não faz nem o pouco. Eu vou ler 10 capítulos por dia, não vai. Lê 1, se você não está conseguindo ler nada, lê 1, lê meio, mas pega aquilo ali, vive aquilo, coloca na tua vida como prática, como alvo. O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi com essa palavra que eu li aqui hoje? 4 versículos, o que eu aprendi? O que eu posso tirar daqui? Isso aqui eu vou viver hoje, essa palavra, e vai deixando o Senhor, e mais tempo você vai desenvolver, e eu vou desenvolver na presença do Senhor. E nós vemos aqui na oração de Neemias, irmãos, ele orou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, e ele começou a falar, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele começou a falar com o Senhor, adorar o Senhor, começou a falar com o Senhor, esteja atentos à oração do teu servo, começou a fazer confissão, irmãos. E outra coisa, muitas vezes quando nós vamos orar apontando a situação do outro. Aqui, o que ele fez em relação à sua nação, ao seu povo? Ele se colocou aqui, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Quem não tem pecado aqui, irmãos? Quem de nós não tem pecado aqui? Quem pode atirar a primeira pedra em alguém? Quem não tem? Imagina, se fôssemos nós naquela roda, ia sair todo mundo de cabeça baixa, com a pedrinha na mão, ia jogar no chão. Todos nós somos pecadores, e aqui Neemias fala, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Depois ele começa a lembrar Deus da sua palavra. Irmãos, isso é muito importante, quando nós oramos, a gente citar a palavra. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, a tua palavra diz, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, a tua palavra diz que quando houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Irmãos, o Senhor está presente. Não tem um culto de oração que eu saio daqui triste, arrasada, porque os irmãos não vieram. O Senhor está presente e a gente se sente realizado, porque estávamos aqui para orar. Estávamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Nós conversamos terça-feira e falamos com os irmãos que estavam aqui. Irmãos, vamos nos agarrar a nós. Vamos nos agarrar inconformados. Tem que ter poder na igreja, tem que ter batismo com o Espírito Santo, tem que ter revelação. A Bíblia diz que onde tem revelação, as pessoas dizem assim, verdadeiramente Deus está neste lugar. Tem que haver profecia, tem que haver poder, tem que haver cura, tem que haver milagre. Irmãos, não vamos nos conformar. E aí ele começa a lembrar o Senhor. Lembra-te, Senhor, tu lembra da tua palavra, o que o Senhor falou. Realmente o Senhor falou, o povo se pecasse ia acontecer isso, mas ó Senhor, nós estamos aqui orando por aqueles que ainda temem o teu nome. Ó Senhor, está tudo errado, o Brasil está desse jeito, a cidade está desse jeito, mas Senhor, estamos aqui a tua noiva, estamos aqui a tua igreja. A tua palavra diz que se ligarmos na terra, será ligado no céu, se desligarmos na terra, será desligado no céu. A tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, e Deus ele vela em cumprir pela sua palavra. Pode abaixar aí, porque eu grito mesmo. Pode diminuir para eu não atrapalhar. Olha, e assim foi.
aí, irmãos, uma coisa assim interessante, a gente pensa o primeiro versículo começa assim, no mês de Quisleu. Aí na minha Bíblia embaixo tem assim, mês de Quisleu, novembro e dezembro. E eu pensava que do capítulo 1 ao capítulo 2 foi imediato. Neemias orou, no outro dia ele foi servir o vinho para o rei, ele estava com o coração triste, e ali Deus respondeu e tudo aconteceu. Aí eu estudando, eu falei, engraçado, o capítulo 2 começa no mês de Nisan, no mês de Quisleu, no mês de Nisan. Mês de Nisan, do mesmo ano, no mês de Nisan, na minha Bíblia fala assim, equivalia a março e abril. Em novembro, dezembro, mês de Quisleu. Não sei se novembro, não sei se dezembro, mas esses 2 meses é mês de Quisleu. Mês de Nisan, março e abril. Neemias ficou orando por essa situação. E nós vemos aqui, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Que homem? O rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele ficou 3, 4 meses nessa oração, jejum e oração. Às vezes você está aqui, já tem 10 anos. A gente já está 20 anos aqui. E Deus falou. A gente parou. Eu preguei da última vez e falei, Deus falou, a gente parou. Primeira coisa que Deus deu foi Gideões de oração. Primeira coisa. Ele ficou ali 3, 4 meses, a partir do momento que ele soube da situação do povo, até entrar no capítulo 2 de Neemias, e ele chegar ali, e o rei olhar que ele estava diferente, se passaram 3, 4 meses, ele jejuando, ele orando, olha só, pedindo a Deus para quebrantar o coração do rei. A Bíblia diz que o Senhor faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele era escravo, ele era cativo, ele era um dos exilados, só que trabalhava no palácio. E ele ora, e ele jejua, e ele clama ao Senhor, e o Senhor, nós vamos continuar semana que vem. Semana que vem não vamos continuar. Semana que vem, nós vamos continuar. O Senhor nos quer posicionados. Não é só a Batista Renovada. O que nós ouvimos ontem foi sobre constância. O Senhor tem falado sobre posicionamento e constância. Aquilo que eu começo hoje, que amanhã já não estou fazendo mais, não agrada a Deus. Aquilo que eu digo que vou fazer e não faço, não agrada a Deus. A gente muitas vezes está sendo movido, levado na igreja do Senhor por sentimento. Pessoas vêm aqui na frente, movido por quê? Por sentimento. Está com a vida destruída, o casamento acabado, cheio de problema em casa, vem aqui e aceita Jesus. No domingo seguinte, cadê a pessoa? Quer uma visita? Quando der eu aviso, eu falo, pode deixar. Irmãos, o amor de muitos tem se esfriado. As pessoas não querem saber de Jesus. Se a gente não orar e não jejuar, nós não vamos ver a igreja crescer. Estamos à beira de um resgate. À beira de um resgate. Irmãos, se nós não clamarmos como devemos por essas pessoas, se nós não colocarmos mesmo a cara lá no pó e chorar por vidas, a gente pode até fazer o resgate e não ter resultado dele, não ter vidas conosco. Irmãos, Senhor, tem misericórdia, não é possível. Se vai ser derramado um último avivamento, o Senhor sabe aqueles que hão de ser salvos, irmãos. O Senhor sabe aqueles que falta assim, uma palavrinha, uma oração, um momentozinho mínimo para ele ser um servo fiel, para ela ser uma serva fiel e dedicada ao Senhor. O Senhor sabe onde estão esses. E nós precisamos, Senhor, me toca para eu convidar essa pessoa que o Senhor sabe que vai se render ao Senhor. Essa pessoa que, Deus, o Senhor vai fazer grandes coisas através dela ainda nesse tempo. Essa pessoa, Senhor, que vai ser instrumento do Senhor para trazer muitos. Irmãos, nós temos uma comunidade terapêutica. Irmãos, nós precisamos cobrir aquela comunidade de oração. Os irmãos podem imaginar, até bom que eles não estão aqui hoje,
a peleja que é na vida do Elídio, na vida da Estela, o diabo ali aprisionando, escravizando, mantendo em cadeias, não querendo ver gente liberta. A gente achava que a gente ia alcançar eles e as famílias deles. Cadê? Ninguém quer, bota o povo lá e que der, deu. E se não der mais também, ó, já não é mais responsabilidade minha, que se dane por aí. Precisamos cobrir a vida do Elídio e a Estela ali naquele lugar, que é lugar de batalha constante. Constante. Enquanto eles dormem, o inimigo está lá trabalhando para destruir a vida daquele povo. Enquanto eles estão acordados, o diabo está trabalhando para que eles não ouçam nada, não aprendam nada, para que eles continuem escravizados, amarrados. E aí o que a gente fez? A comunidade ficou para lá, a igreja ficou para cá. Os jovens novos que tem aqui, os membros novos dessa igreja, nós vamos fazer um movimento para vocês conhecerem. Vocês não conhecem a comunidade terapêutica, que é dessa igreja. Vocês não conhecem. A gente largou, deixou para lá. O pastor que ainda tem mais contato, está lá. Fátima conversa com a Estela, um ou outro que tem esse relacionamento com a Estela. Mas eu digo, ó, joelho no chão, clamando ao Senhor, chorando por aquelas vidas, chorando por aquelas vidas. Chorando por pessoas, chorando por vidas, que você sabe, só aquela pessoa ali vive numa maior miséria espiritual. Eu estou livre, eu estou resgatado, eu estou salvo, eu estou liberto, eu estou feliz, eu tenho o Senhor. O que nós estamos fazendo com isso? Mas nós vamos continuar na semana que vem falando sobre oração. E eu espero muito que essa semana seja um romper de Deus já na nossa vida. Que semana que vem, como eu vi já, resposta de terça-feira, semana que vem, nós queremos ver resposta, porque o que nós estamos pedindo é despertamento da igreja, é avivamento, é salvação, é mais de Deus, é poder de Deus na nossa vida. Se conforma não. Eu estava falando para os irmãos aqui, toda segunda-feira eu ia numa igrejinha buscar poder de Deus na minha cidade. E eu vou falar para vocês, a igreja que eu fazia parte estava cinza, no sentido de, como é que eu posso falar? Esfriamento, frieza. Não se falava nem aleluia, nem glória a Deus. Eu estava falando aqui terça-feira, irmãos, tem pessoas que se entrarem aí, nem sabe, nem acha que a gente é renovado. A gente se acomodou. Quando que se fala em dons espirituais? Quando que se fala em batismo com o Espírito Santo? Toda semana eu ia naquela igrejinha, toda semana. Senhor, eu tinha medo. Porque pessoas falavam que no monte rolava, que rolava na bosta do cavalo, que se sujava, que contava cada coisa, que eu tinha um medo danado desses pentecostais que falavam que acontecia muita coisa lá no monte. Tinha medo. Fui toda semana na igrejinha, com medo danado. Ah, meu Deus, será que eu vou fazer vergonha? Será que eu vou fazer feio? Como é que será que vai acontecer comigo? Eu queria, mas tinha medo. Carolina tinha 3 anos, engraçado que ela lembra. Carolina tinha 3 anos, uma garotinha, pequenininha. O Zé fechou a padaria nesse dia, eu fui com a minha cunhada para o culto. Cheguei lá, os irmãos começaram a cantar aqueles hinos de fogo, eu sentei lá, a Carolina dormiu. Sentei no canto da cadeira assim, com a Carolina nos meus braços. Falei, não vai dar. Sabe essas igrejas do reteté que levanta as cadeiras, empurra, faz uma roda e manda ver? Toda segunda-feira eu estava lá. Eu gosto. Estava lá no cantinho. Falei com o Senhor assim, hoje não vai dar. Hoje não vai dar. Carolina dormiu. Esse dia acho que a Regina não estava comigo não, porque senão eu dava a Carolina para ela. Eu acho que eu fui sozinha. Aí eu falei, aí começaram a cantar, Jacó segurou um anjo, né? E não deixou, e começou a cantar.
Eu pensei no canto da cadeira. Pensei, só pensei. Eu não abri a boca para falar nada. Eu só pensei. Anjo de Deus que está aqui, não vai embora sem me abençoar. O pastor saiu lá da frente. Levanta aí, dá licença, dá licença, dá licença. Oh, meu Deus. E pôs as mãos na minha cabeça. No dia que eu pensava que não dava, eu fui batizada com o Espírito Santo com a Carolina no colo. Com a Carolina no colo. A minha mãe conta que foi num congresso de avivamento, voltou de lá arrasada, no ônibus especial que foi. Senhor, eu quero muito ser batizada com o Espírito Santo. O Senhor não batizou lá, o Senhor batizou ela dentro do ônibus, na volta para casa. Irmãos, isso aí é na lorota de quem canta, não, irmãos, isso acontece. Pastor Léo contou um monte aqui no dia que pregou. Olha, a vigília de terceiro sábado é no monte. Nós vamos para o monte, igreja. A IBR vai para o monte. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos para o monte, lá do Parque Moroni. Nós vamos buscar poder de Deus. Nós vamos orar por esse resgate. Nós vamos orar pelo avivamento da igreja. Irmãos, aquilo que inflama o teu coração começa no teu quarto. Tudo que eu estou falando aqui começa lá no meu quarto. No meu quarto. Aonde só o Senhor me vê. É lá no meu quarto. Eu trouxe uma canção. Semana que vem nós vamos continuar, tá? Nós vamos continuar. E semana que vem já vai ser diferente. Quem está no relógio de oração e que não está orando, ora. Ora. Senhor, me perdoa porque eu dei meu nome lá nesse horário e não estou cumprindo, mas Senhor, eis-me aqui. Eu faço parte desse povo que vai ver o Senhor operar grandes coisas e eu faço parte. Enquanto você ora, enquanto você intercede, Deus cuida do que é teu. Deus cuida dos teus. Deus cuida dos teus sonhos, dos teus projetos. Deus te leva, Deus faz e acontece com você. Amém? Ó Deus, o Senhor nos transforma, o Senhor mostra a nossa humanidade, o Senhor revela o nosso pecado, o Senhor nos confronta, nos constrange quanto à acomodação, a negligência, o esfriamento. Senhor, nos perdoa, Senhor, como igreja nos colocamos diante de Ti. Senhor, nosso tempo é consumido, ó Deus, para as nossas coisas, Senhor. Nós podemos orar enquanto trabalhamos, nós podemos orar, Senhor, em todo o tempo, nós podemos ter aquele tempo com o Senhor, mas podemos orar em todo o tempo. A Tua palavra nos exorta a orar, a vigiar. Ó Deus, eis-nos aqui. Quando oramos, o Senhor nos transforma. Quando oramos, o Senhor nos transforma. Quando oramos, enxergamos a Tua fidelidade, enxergamos a Tua santidade. Quando oramos, enxergamos a nossa humanidade. Quando oramos, o Senhor nos quebranta. Quando oramos, o Senhor nos molda. O Senhor fala conosco, o Senhor revela os Teus planos com a nossa vida. Quando oramos, temos saúde no nosso cérebro. Quando oramos, ó Deus, temos inteligência, sabedoria, conhecimento, temos condições de tomar decisões. Ó Deus, o Senhor nos sara, o Senhor cuida do nosso corpo. Ó Deus, todo relacionamento com o Senhor, o jejum, ó Deus, aquilo que a ciência descobre hoje, Senhor, o Senhor já falou há tanto tempo. Ó Deus, o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Senhor, derrama um avivamento no meio do Teu povo, derrama um avivamento no meio da Tua igreja. Eu quero orar por todos que faltaram hoje, que não estão aqui. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão doentes, por aqueles que não puderam vir por alguma dificuldade. Se o que o Senhor esteja lá com a Tua mão forte, cuidando da vida de cada um. Eu quero orar por aqueles que poderiam estar aqui e não estão. Eu quero pedir ao Senhor que fale aos seus corações. Eu quero
pedir ao Senhor que os chame. Ó Deus, que venha, Senhor. Ó Deus, com a tua voz, seja como ó Deus, uma brisa suave, ou que seja, Senhor Deus, como uma voz de trovão. Deus, mas fala conosco, Senhor. Deus, nos quebranta, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Não queremos, ó Deus, viver uma vida, ó Deus, acomodados, conformados, porque já estamos salvos, Senhor, porque já temos conhecimento da Tua graça, do Teu amor. Senhor, nós queremos chorar, Senhor, por aqueles que não são salvos. Senhor, queremos chorar, Senhor, por aqueles que não conseguem entender a Tua graça, o Teu amor, Senhor. Senhor, queremos chorar de gratidão, porque um dia o Teu amor nos alcançou, porque sabemos de onde o Senhor nos tirou. Senhor, porque nos lembramos, Senhor, e com o coração grato onde estávamos, Senhor, quando o Senhor nos chamou, quando enxergamos que o Senhor nos ama, quando vemos a cada dia nos mínimos detalhes o Senhor cuidando de nós, quando vemos a misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, não queremos, ó Deus, partir desse mundo, Senhor, ó Deus, sem participar, sem ver, sem ser instrumento nas Tuas mãos, sem ver essa igreja, Senhor. A visão que temos dessa igreja é uma igreja grande, é uma igreja numerosa, é uma igreja atuante, é uma igreja de portas abertas todos os dias, com pessoas entrando e saindo por essas portas, fazendo várias e várias e várias atividades, ó Deus, que redundem em salvação, em pregação do Teu evangelho, em libertação de vidas, Senhor. Deus, o tempo está findando, Senhor. Ó Deus, e o Senhor vem falar conosco, nos chamando à responsabilidade de orarmos, ó Deus, de nos colocarmos, Senhor, como sacerdotes diante de Ti, entre o alpendre e o altar, orando e chorando pelo Teu povo. Senhor, nos leva a esse coração quebrantado, Senhor. Nos leva a esse coração quebrantado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã o inimigo faz de tudo para roubar essa semente. Deus, mas nos domingos que vem, nós queremos ver algo diferente acontecendo neste lugar. Senhor, nós queremos ver, Senhor, o resultado de uma semana desses irmãos que são, Senhor Deus, um número pequeno, mas que vão orar, vão buscar a Tua presença, vão se consertar diante de Ti, vão retomar os seus horários, ou vão continuar em horários, ó Deus, onde sabe que podem e precisam estar orando. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante do Deus altíssimo e tremendo, do Deus de toda a terra, do Senhor amado da nossa alma. Senhor, ouve, Senhor, como Neemias disse, Senhor. Oh Deus, como Neemias disse, Senhor, ouve essa oração, a oração daqueles que ainda temem o Teu nome. Senhor, eu me coloco diante de Ti. Ouve, Senhor, a minha oração pela Tua igreja. Senhor, que haja um inflamar do Teu Espírito. Oh Deus, diante de cada notícia, Senhor, que haja um mover, um quebrantamento, uma rendição, Senhor, de sentirmos como o Senhor sente, como o Senhor sente, Senhor. Oh Deus, pelas vidas, pela nossa cidade, Senhor, pela nossa nação, Senhor, os nossos familiares, Senhor, que não conhecem a Ti, que se morrerem, Senhor, vão perdidos para o inferno. Senhor, que isso nos motive a orar. Deus, que isso nos motive a orar, Senhor. Oh Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a Igreja Batista Renovada volte. O Senhor está dando oportunidade de um recomeço, oportunidade de um recomeço, um recomeço. Oh Deus, que possamos abraçar essa oportunidade de recomeçar, Senhor. Oh
Oh Deus, recomeçar, Senhor, com amor, com dedicação. Oh Deus, com diligência, com responsabilidade, sabendo que o Senhor nos vê onde estamos, Senhor, que o Senhor nos contempla, Senhor, que não tem como, Senhor, fugirmos da tua presença. Oh, Pai. Aleluia. Ficamos de pé, irmãos. Fica de pé, igreja. Aleluia. Santo, 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 santo Deus. Aleluia. Nós sabemos a importância da oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Cante, irmãos, cante. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando eles têm nas suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. Você está entendendo, BR? Oh, aleluia. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Vai fazer, você crê, você crê, você crê, você crê, igreja. Aleluia. Ele vai fazer. É a hora de vencer. Vamos lá. Então louve, louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor.
adoramos, te adoramos. Aleluia, 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 aleluia. Você crê, você crê, você crê, você crê. Aleluia, aleluia. Neemias começou com adoração. Oh Deus dos céus, você crê que com a sua adoração, com aquele momento diante do Senhor, declarando quem Ele é, muralhas vão cair, como caíram as muralhas de Jericó. Como foi com Josafá, o Senhor entrou na guerra e eles não precisaram de lutar, mas tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter presença de Deus, quebrantamento, despertamento, posicionamento, constância, em nome de Jesus, IBR, em nome de Jesus, IBR, em nome de Jesus, IBR. O Senhor não conta com muitos, o Senhor não precisa de muitos. O Senhor precisa de um povo que acredita. O Senhor precisa de um povo motivado. O Senhor precisa de um povo que crê na sua palavra. O Senhor precisa de um povo que realmente declara com fé que Ele é o Senhor e que Ele pode todas as coisas. Amém.